Boa noite, galera. Vamos falar um pouquinho, né, continuando a apostila da plataforma, né? Vamos falar um pouquinho sobre queda livre, quantidade de movimento e impulso. A queda livre é quando um corpo fica sujeito só à ação da gravidade do local. No caso da Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,81, metro por segundo ao quadrado. Por comodidade de cálculo, nós colocamos 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar. O que significa isso? Cada corpo em queda na superfície da Terra, a velocidade dele altera 10 metros por segundo a cada segundo. Lembrando as aulas iniciais de mecânica, né? Para você ter uma noção, de metro por segundo para quilômetro por hora, nós multiplicamos por 3,6. E do maior para menor, nós dividimos. Tá? O que significa isso? Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Imagine que um bloco de 2 quilos cai de um prédio, né, de 20 metros de altura. Em queda livre. Eu posso descobrir qual é a velocidade com que ele chega ao solo, tá? Qual o tempo que ele leva para cair e qual é a sensação que eu tenho de qual é a massa dele. Então, por exemplo, imagine que ele cai. Como é que eu sinto ele aqui embaixo? Tá? A equação da queda livre é S, é igual a 5t ao quadrado. Por que 5, professor? Porque a equação de qualquer queda é gt ao quadrado sobre 2. O que é g? É a aceleração da gravidade. No nosso caso é 10, para facilitar o cálculo, 10 sobre 2, 5. Tá? E aí, a equação da velocidade é o dobro. É 10 vezes t. Onde t é o tempo, s é a altura, v é a velocidade. Então, por exemplo, eu tenho uma altura de 20 metros. Então, ficaria assim, ó, S é igual a 5t2. 20 é igual a 5t2. 5 está multiplicando? Passa dividindo. T ao quadrado igual a 4. T é igual a raiz de 4, que é 2 segundos. Tinha que ser mais ou menos pela matemática, mas como a física não tem tempo negativo, a gente já considera positivo. É óbvio que eu estou desconsiderando, por exemplo, o atrito, a resistência do ar, tá bom? Então, desprezando esses elementos que vai dar pouca influência, qualquer objeto, na verdade, que caísse de um prédio de 20 metros, levaria em torno de 2 segundos para atingir o chão. E com que velocidade ele atinge o chão? Eu vou para a letra B. Velocidade é 10 vezes o tempo. Então, seria 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Ó, como eu sei que de metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico por 3,6, isso significa que é 20 vezes 3,6. 72 km por hora. Então, ele está inicialmente parado. Se ele cair de um prédio de 20 metros, ele chega no solo com a velocidade de 72 km por hora. E qual é o grande problema disso? Que quando um objeto
está em movimento, ele passa a ter uma grandeza chamada quantidade de movimento. E o que é a quantidade de movimento? É uma característica que depende da massa dele e da velocidade. Ou seja, quantidade de movimento é uma grandeza física que nos dá a noção de massa momentânea quando um corpo atinge uma determinada velocidade. O que significa isso, professor? Imagine aquele bloco ali que eu falei com vocês, ele caiu, um bloco de 2 quilos, e ele caiu e atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, qual é a quantidade de movimento quando ele atinge o solo? A massa dele é 2, perdão, e a velocidade é 20 metros por segundo. Vai dar 40 kg por metro por segundo. Ou seja, a sensação que naquele segundinho que chega lá embaixo é como se caísse 40 quilos sobre a pessoa se cair um objeto de 2 quilos. Por isso que é muito perigoso você passar por debaixo de um prédio em construção. Porque qualquer bloco, qualquer objeto que caia de uma determinada altura, a quantidade de movimento que ele mantém, que ele armazena, vai depender da velocidade que ele atinge no solo. Isso dependerá da altura. Tá? Quanto mais alto, maior será o tempo de queda, maior será a velocidade, maior será essa quantidade de movimento armazenada. Por isso que choques, os corpos em colisão, a deformação é gigantesca. Por quê? Um corpo já tem uma massa. Então, imagine um carro cuja massa seja de 1.000 quilos. E ele bate a uma velocidade de 108 km por hora. 108 km por hora, para dividir por 3,6 para passar para metros por segundo, utilizando essa informaçãozinha aqui, olha. Beleza? Ó, uma casa, 0. 3 vezes 6, 18. 30 metros por segundo. Ou seja, aí você sempre trabalha com segundo. Qual é a quantidade de movimento naquele segundo, aquele instante do choque? É a massa vezes a velocidade. 1.000 vezes 30. 30.000. É a sensação que, num dado segundo, no espaço de pequeno de comprimento e de tempo, a sensação de 30.000 quilos está colidindo. Por isso a deformação é gigantesca. Por quê? Essa sensação de movimento, que chama de quantidade de movimento, tá? É o produto da massa com a velocidade. E a sensação acaba sendo maior. Quanto maior a velocidade, né, maior essa quantidade de movimento. Por isso, no choque com caminhões que têm uma massa muito maior, vocês observem quem consegue deformar mais. Tá bom? E para fechar, o impulso é uma grandeza física, né, chamada de I, que depende da força que você aplica no intervalo de tempo. Ou é a mesma coisa que a variação da quantidade de movimento. Isso explica, por exemplo, porque se um objeto passar rapidamente, mesmo ele sendo pesado, você sente menos, porque o tempo é muito pequeno. Se você pegar um carrinho e às vezes passar em cima do seu pé devagarzinho, né, você sente menos. Você sente muito, né? Se você passar devagarinho, rapidinho, você sente menos. Pode ser que alguma coisa, uma bicicleta, até um pneu de moto, às vezes, passa de repente num pé, incomoda, machuca, mas produza menos estrago do que alguém vindo mais devagar com a bicicleta e ir devagarzinho no seu pé. Por quê? Como o intervalo de tempo é maior, aquilo vai proceder no maior tempo. Tá bom? Então, a gente fala que isso depende da variação da quantidade de movimento aplicada. Então, quanto maior o tempo, né, maior vai ser o impulso. Então, por exemplo, imagine uma massa de 2 quilos e o tempo de impacto seja de 1 segundo. Qual é o impulso aplicado no corpo? Força na física é massa vezes aceleração.
Imagine que isso aqui seja um corpo em queda, tá? Então, isso aqui vai ser a própria força-peso, que vai ser a massa 2 vezes a gravidade, que é 10, 20 newtons. Então, seria 20 vezes 1. O impulso seria 20 newtons por segundo. Ou seja, é como se caísse, naquele segundo, esse elemento. Se você pega essa mesma coisa num tempo menor, por exemplo, de meio segundo, você tem a sensação de uma força, apesar de ter caído o mesmo bloco, metade do valor. Um veículo muito rápido, quando passa em cima, se ele passar muito rápido, talvez, independente da massa dele, pode ser que você fale assim, pô, mas às vezes atropelou meu pé e não aconteceu nada. Por quê? Porque o intervalo de tempo é muito pequeno. Essa variação da quantidade de movimento é mínima, tá? Tranquilo? Espero ter ajudado para vocês. Depois a gente faz mais alguns exemplos. Espero ter ajudado para que vocês consigam prosseguir no estudo, tá bom? Até a próxima. Boa noite a todos.